amigos! Bem-vindos a mais uma edição do Camarote, o programa que abre espaço para receber os presidentes dos grandes clubes do nosso futebol. Hoje temos a alegria de receber Alencar da Silveira Júnior, presidente do Conselho de Administração do América Mineiro, clube que está entre as primeiras posições da Série B do Campeonato Brasileiro e voltando, brigando para voltar à elite do futebol brasileiro. Seja bem-vindo, presidente Alencar. Muito obrigado, é um prazer estarmos aí para mostrar um pouquinho de América, do que é o América, o que vai ser o América no futuro, o que é o América hoje, o América que eu tenho certeza que vai dar muita alegria para os seus torcedores, para os mineiros e todos os brasileiros que acreditam num grande clube, um clube que tem história, que tem o que mostrar e o que vai mostrar muito no futuro. E para entrevistar o presidente Alencar da Silveira Júnior, trouxemos dois jornalistas convidados. Emerson Romano, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais, um gigante do rádio esportivo brasileiro e mineiro. Já esteve com a gente aqui entrevistando o então presidente do Conselho de Administração, Marcos Salum, e voltando ao camarote agora pela segunda vez. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É bom a gente poder falar um pouco de América. A gente convive o dia a dia com a América e a satisfação de reencontrá-lo, companheiro de jornadas internacionais, de Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. É um prazer estar aqui. Prazer todo meu. E um veterano também no camarote, participando pela quinta vez, o Wellington Campos, também da Rádio Itatiaia. Rádio Itatiaia em dose dupla aqui. Seja bem-vindo, Wellington, ao camarote. Abraço, Jorge, um abraço, Emerson, presidente Alencar. E é um prazer muito grande. Já estive aqui falando de Cruzeiro, falando de Atlético, falando de Botafogo também, Cruzeiro duas vezes. Duas vezes, Cruzeiro. Completou o trio mineiro aí, dos grandes mineiros. E o América, o nosso decacampeão mineiro. Tem uma história fantástica, tem uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro. Belo uniforme. E que é um prazer muito grande falar sobre o América, perguntar ao presidente Alencar da Silveira Júnior sobre o momento atual do América e o futuro do América, que é um grande revelador de atletas para o futebol do Brasil. Sem dúvida, o presidente com muita novidade para contar para a gente aqui. Eu começo, presidente, o programa falando também do ano passado. O América, se não fosse aquela perda de pontos, estaria hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. O que aprendeu daquela lição do ano passado para esse ano e o América brigando novamente para voltar à elite do futebol brasileiro? Primeiro, uma reformulação que nós fizemos no nosso departamento de futebol e também dentro, fora das quatro linhas, principalmente em toda a reorganização. Eu costumo falar que o erro ano passado custou o título para o América, porque o América vinha embalado, nós tivemos um erro e o erro não foi só do América. O erro foi também da CBF, falava isso com o presidente. A partir do momento que você faz a inscrição do jogador, nós não podemos aceitar mais uma entidade que aceita o registro de um jogador e depois esse jogador não pode jogar. Ninguém faz um registro de um jogador para jogar no próximo ano. Todo mundo sabia que ele ia jogar nessa temporada. Faltou a CBF também comunicar o América e faltou o erro de quem olhava essa parte dentro do América. Eu não gosto de falar nesse caso do jogador Eduardo, que o erro foi desse ou daquele funcionário do América. O erro existiu dentro do América, existiu dentro de uma administração, departamento de futebol que não pode mais acontecer. E uma das mudanças dentro do América esse ano foi justamente dentro desse departamento, mostrando a necessidade de ficar mais atento, mais profissional, profissionalizando ainda mais esse departamento. O América, ele funciona de uma maneira diferente, presidente? O América hoje é um América diferente. Eu costumo falar que eu estou no América desde da Série B, quando nós saímos para o Módulo 2, caímos para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, quando o presidente era o Baltazar. E nós tínhamos todas as dificuldade financeira muito grande. E aqui eu quero deixar bem claro para todo torcedor do América, para quem acompanha o camarote, que o América teve dois momentos. Teve antes do Baltazar
e depois do Baltazar. Nós tivemos um presidente naquela época que conseguiu reerguer o clube, conseguiu colocar o clube de novo na linha, vamos colocar assim. Nós tínhamos todo o patrimônio comprometido, nós tínhamos todo... o América estava se perdendo ali, folha atrasada, jogadores atrasados, e o Baltazar chegou para resolver com um colegiado. Desse colegiado que foi... naquela época, nós temos ainda quatro presidentes que ainda estão dentro do América. Depois veio a correção, o América conseguiu salvar todo o seu patrimônio, veio depois o Conselho Gestor, foi um Conselho Gestor que tinha, igual foi falado aqui pelo Marcos Salum, ele à frente do Conselho Gestor, à frente do futebol, e hoje, desde janeiro, a modernidade chegou nesse Conselho Gestor, porque todas as decisões elas são tomadas por esse Conselho Gestor, que é composto... São 9 membros. São 9 membros. Paulo Lasmar, Euler, o Batista, são todos profissionais. O Anderson não mexe, não trabalham com futebol, mas vivem o futebol dentro do América. Teodomiro Braga, Francisco Santiago, Fabiano e o Paulo Brant. São todos esses que decidem o futuro do América. O Alencar da Silveira não manda mais nem menos do que qualquer presidente que aqui está. Todos nós temos autonomia de fazermos. E fazemos numa reunião periódica toda segunda-feira. Nós temos um gerente geral, um responsável pelo departamento, pelo América, vamos colocar assim, que é o Paulo Assis, que segue as determinações desse Conselho Gestor. Nós temos no futebol o Oswaldo, que é o nosso diretor de futebol, que também segue as orientações desse Conselho Gestor. Ali nós tiramos todas as contratações, nós tiramos todas as determinações do América. Então, são 9 presidentes, são 9 cabeças que pensam. Nós estamos dedicando o nosso tempo, um pouco do nosso profissionalismo de advogado igual Paulo Lasmar, de comerciante, de jornalista como Teodomiro Braga, de promotor, promotor hoje, de Francisco Santiago, de tantos outros que aí saíram até mesmo essa administração. Ficou os 5 passados, que eram já dentro do América, e os 4 que já estavam nesse tempo todo, e 5 que entraram agora, que são torcedores. O Euler era torcedor de arquibancada, que veio para a América. O Batista hoje, que faz um excelente trabalho na administração do América, que sabe as contas que tem que pagar, sabe o dia a dia o que acontece dentro do América. O advogado também, o Anderson, que todos esses saíram da arquibancada e vieram para a administração do América, vieram para a presidência do América, que lutam e brigam por um futebol cada vez melhor, de um time tradicional, um time centenário. Que aí você falou de camisa. É a mais bela camisa do futebol brasileiro. Essa aqui vai ser para você, porque eu já aqui, ó, eu falei com o meu marketing depois, para ter colocado aqui, ó, camarote. Mas infelizmente, viu, Jorge? Você não pode mostrar a camisa. A camisa do América é a camisa mais bonita do futebol brasileiro. E é com orgulho que a gente tem essa camisa como uma peça fundamental para todo americano. É interessante, né? O América tem no seu futebol hoje o professor Oswaldo, eu chamo ele de professor Oswaldo, porque ele foi responsável, quando a CBF fez uma parceria com a FIFA, e você se lembra disso, para formar os técnicos de futebol. Porque até então, por que os nossos treinadores não são tão utilizados lá fora? Porque eles não têm a carteira de técnico FIFA. E os módulos que são feitos pela Escola Brasileira de Futebol hoje estão capacitando os treinadores brasileiros com essas carteiras. Se não me engano, no Brasil, era só o Paulo Autuori, o Abel Braga e mais um ou outro técnico que tinha essa carteira internacional de treinador. E o professor Oswaldo, ele sempre foi muito importante nesse trabalho. Presidente, esse conselho, primeiro ele te deixa bem à vontade para trabalhar. Principalmente hoje, a base do América
Vira e mexe, a gente vê bons garotos sendo chamados para as seleções de base. Temos 2 jogadores hoje indo já convocados para a seleção de base. Eu tenho hoje 17 jogadores que saíram da base. Nós estamos retomando, principalmente esse ano, retomando essa base, retomando esses jogadores, trazendo para o profissionalismo. Uma conversa que tive eu e o Euler logo no início da temporada, a pedido de todos os presidentes, foi que o professor Givanildo ele fizesse e aproveitasse a base do América. Nós não queremos trazer ou revelar jogador aqui ou ali. Nós vamos mostrar os nossos jogadores. Nós temos a valorização desses profissionais que estão iniciando na carreira. E por isso hoje nós temos vários garotos que sabem que podem vestir a camisa do América porque ali eles terão futuro. Foi essa conversa que nós tivemos com todos os companheiros, todos os colegas, porque eu falo isso, a administração, nós da presidência, nós entramos em campo com esses jogadores. Nós vivemos o dia a dia, nós estamos fazendo um trabalho conjunto com os jogadores do América. E a base do América hoje é uma base, para se ter uma ideia, na última semana, aniversário dos garotos que ficam na base do América, que são dos juniores, eles fazem questão do Euler participar, eles fazem um convite, eles vivem. Então, nós vivemos a realidade de uma base. Nós temos um presidente chamado Paulo Lasmar, que esse é o mais entusiasmado com a base, ele e o doutor Francisco, porque a briga muito grande. E com o WhatsApp hoje, é até bacana a gente ver o que acontece dentro do América. O América, em campo, nós temos todos os presidentes comunicando direto, está acontecendo daquilo, e o Paulo Lasmar só fica naquela, olha os meninos na base, faz os meninos na base. Então, se eu chego aqui no camarote hoje e não lembro a realidade hoje que nós temos dentro do conselho, e muitas vezes você fica entusiasmado, fala assim, ó, tem que lançar o menino, temos que colocar o menino para jogar. O Paulo fica nessa briga, o Chico, o Francisco Santiago nessa briga, vamos colocar para jogar, mas a gente sabe perfeitamente que o técnico sabe a hora certa, meu ídolo. Ele sabe a hora que ele pode colocar, ele sabe a hora que ele vai colocar o menino para jogar para não queimar o menino. O Emerson Romano é uma pessoa que acompanha o América no dia a dia. Se você perguntar de futebol pro Alencar ou pro Emerson, eu tenho certeza que ele convive muito mais ao lado do Carlos Cruz com a meninada no dia a dia. Então, ele é uma pessoa, você pode chegar hoje e falar assim, ô Emerson, o que acontece dentro do América? Ele sabe. E ele sabe por quê? Porque ele convive com os presidentes do América, ele convive com a base do América e ele é um jornalista atuante. E vamos rolar a bola então para o Emerson Romano para perguntar ao senhor, né? Pois é, interessante o seguinte, o América, durante muito tempo, teve jogadores convocados para a seleção brasileira. A gente busca rapidamente Evanilson. O Tostão, por exemplo, começou no América, foi tricampeão do mundo. Foi trocado por uma geladeira. O Gilberto Silva. Mas existiu um hiato muito grande. Gerações do América passaram e não foram convocados. Hoje nós temos o Macton e o Mateuzinho que vão disputar o Mundial Sub-17 no Chile. Por que você acredita que isso aconteceu? Por que o América não teve jogadores convocados para a seleção brasileira? Porque agora, principalmente, nós estamos colocando para jogar, nós mostramos a realidade do que é hoje a base do América. Nós tivemos, na última semana, para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião com a base do América, justamente porque aquilo. Todo dirigente hoje de clube, também os colegas jornalistas recebem, eu tenho um filho que joga muito, eu tenho um filho que precisa fazer um teste. O teste é feito no América. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com o departamento de base e falar o seguinte, nós queremos que funcione dessa forma, nós queremos trazer todas a meninada toda da nossa Minas Gerais, eles vão ter a oportunidade de fazer um teste no América, eles vão ter a oportunidade de vir fazer um teste no América. E o que eu entendo hoje? Essa oportunidade que começa lá desde a base, que começa daquela indicação de um jornalista, que começa a indicação de um presidente, ela tem que ser aproveitada, o que não estava acontecendo antigamente. Os meninos hoje estão indo para a seleção porque o América mostrou que ele pode fazer e, querendo ou não, nós tivemos um time campeão no ano passado. Nós temos hoje um quadro que tem
uma visualização maior. Nós temos aquelas pessoas hoje que podem saber da seleção brasileira, que podem saber que no América tem esse ou aquele jogador. Nós conseguimos mostrar isso para os homens da seleção, nós conseguimos mostrar isso para toda a imprensa e com a ajuda de todos os jornalistas, com a ajuda do que é feito hoje na base do América, é que essas revelações estão acontecendo e acontecem. Agora, presidente, recentemente o Dunga e o Gilmar Rinaldi fizeram lá na CBF um encontro com técnicos que passaram na seleção brasileira. E entre eles estava o Cândido Souto-Maior, meu amigo Candinho, e o Candinho deu a seguinte ideia. Então eu vou pegar a ideia do Candinho para colocar para um presidente de clube de Série B, no momento, o América está na Série B, tem tudo para chegar à Série A. Ele acha que na Série B, uma ideia dele, poderia cada equipe usar 4 ou 5 jogadores obrigatoriamente até 20 anos para ajudar o futebol brasileiro a revelar mais jogadores. É uma ideia viável? É uma ideia viável, é uma ideia que o América já pratica. Nesse ano nós temos uma revelação do campeonato da Série B, que é o Richardson, que ele tem 17 anos. Nós estamos com jogadores, o Bruno, tem 17 jogadores que vieram da base do elenco do América jogando na Série B. Jogando na Série B, que estão, e agora é o seguinte, nós temos já também nessa reta final alguns jogadores que estão subindo porque nós tivemos um problema na lateral e nós estamos trazendo de fora, nós estamos trazendo dos nossos meninos da base. Então o quê? Nós aproveitamos. Os meninos do América jogam, os meninos do América mostram a diferença. E a conversa que eu tive, a conversa que eu tenho com eles é só uma no início, e tive no início da temporada. Aqui vocês têm futuro. Aqui vocês podem saber absolutamente que o América sempre foi uma vitrine. Jogadores que estavam esquecidos, jogadores esses que disputaram a B do Paulista, hoje estão dentro do América e estão mostrando a diferença com proposta para esses jogadores. Eu quero deixar bem claro para toda a imprensa e para todos os torcedores do América que acompanham agora. Nós tivemos uma reunião do conselho que eu fui cobrado o seguinte: vocês venderam um jogador. Vocês venderam o Thiago pro Botafogo, pro Palmeiras. Em hora nenhuma nós vendemos. O Alexandre me ligou, falei que eu não podia liberar o jogador. Alexandre Matos, meu amigo, trabalhou comigo dentro da América, aprendeu. O América não faz só jogadores. O América faz técnico de futebol, os técnicos saem dali com o futuro e faz diretor de futebol. Tá vendo, o Alexandre, que é meu amigo particular, ele cresceu, ele aprendeu no América e hoje está dando um banho aí. Bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro, aprendeu no América. O Alexandre falava uma vez comigo, falava o seguinte, se me deixar voar e se me der condição, eu vou longe, está indo longe. Mas me ligou o Alexandre e colocava, Jorge, é o seguinte, eu preciso do jogador. Eu falei, Alexandre, eu também preciso. Eu quero comprar o jogador e vai ficar parte da... O América não vende o jogador, o empresário dele. Forçou tanto a barra que o Alexandre pagou a multa e ele foi embora. Então nós não vendemos o jogador. No entanto, eu falei a negociação ia sair na terça-feira, eu falei, coloca o menino para jogar. Coloca o Thiago para jogar esse fim de semana. Não jogou porque o Givanildo achou que não era bom jogar. E aí, lá mesmo, o Euler com o doutor Francisco Santiago já liberaram para ele ir embora. Já estava negociado. Mas para mim, como foi multa, pode jogar. Eu não tenho risco nenhum de, machucou, não. Vai jogar, vai ajudar o América. Primeiro, é o América, onde revela jogadores, revela diretores de futebol e revela técnicos. Só para exemplificar o que disse o Alencar, na revelação de treinadores, hoje um time que está brigando com o América para o acesso ao Sampaio Corrêa e o Leonardo Condé cria do América. Começou no juvenil do América, depois foi para o Júnior, teve uma rápida passagem pelos profissionais. Treinador que se destacou pela Caldense no vice-campeão mineiro desse ano. Vice-campeão mineiro, complicou para o Atlético, quase conquista o título em cima do Levir Coupe. E sobre essa questão da base, o Givanildo Oliveira, por exemplo, o Macton, que é um volante da seleção sub-17, ele foi pinçado do juvenil para o profissional. Ele não passou no júnior, devido à qualidade
que o Givanildo viu nesse garoto. Ele já foi pinçado direto para o profissional, ele não ficou, não passou pelos juniores do América, treina hoje com profissional. Mas sobre a valorização da base, o América hoje tem 2 CTs. O CT do profissional, onde treina o profissional e os juniores, e o CT de Santa Luzia, com a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, onde ficam o juvenil e as outras divisões. O América tem um projeto para levar todas essas divisões para dentro do mesmo local, para que o treinador, por exemplo, do profissional, possa observar o garoto do júnior do juvenil? Sabe o que é bom no América? Não é o que a gente vê aí dentro de outros clubes. Entra uma administração, esquece a do passado. Nós estamos dando continuação no que foi determinado no passado. Nós temos um CT com 235 mil metros quadrados na região de Santa Luzia. Hoje nós temos um asfalto na porta. O terreno valorizou. Esse terreno vai ser desativado e nós vamos levar. É um pensamento, e aí o Teodomiro Braga, juntamente com o Fabiano, lá na nossa reunião, a gente fica brigando muito com isso. Nós vamos levar toda a meninada, toda essa estrutura para dentro do Lana Drummond. Há uma área que já foi adquirida, aonde nós vamos ter um hotel para a concentração dos jogadores, aonde nós vamos ter, Jorginho, nós vamos ter toda a categoria de base, aonde o técnico do profissional vai poder olhar, ó, esse menino serve, esse dá atenção para aquele. Onde nós vamos fazer tudo junto. O Emerson colocou bem. Nós estamos... Então, o que acontece com a América? Tudo que foi feito há 10 anos atrás, que começou com o Baltazar, veio com o Salum, com o Conselho, com o Conselho da Administração, veio com o Afonsinho, desde o início de recuperação do América, nós estamos até hoje. O América, eu não tenho dúvida de falar para o torcedor americano. Daqui a 5, 6 anos, nós vamos ter dinheiro para fazer futebol, nós vamos ter o maior clube de Minas Gerais. Para mim já é o América. Eu tenho certeza que eu vou deixar os outros dois bem para trás, porque o que nós leva vamos o senhor fazer. a acreditar nisso? Leva pela administração séria. Dentro do América, nós fazemos o que é melhor para o clube, para o América. Olha aqui, eu não tenho a vaidade de falar, eu sou o presidente, eu tenho certeza que nós temos mais 8 presidentes, que nós não temos vaidade nenhuma, nós queremos fazer para o América. E quando a gente pensa no América. O América é um time hoje, é um clube hoje que tem um estádio de futebol. Nós temos, é o único time de Minas Gerais que tem um estádio de futebol. É o único time de Independência. Que é o Independência. Todo muita mundo gente vê. pensa que é do Atlético. É um né? bom inquilino. É um bom inquilino. Paga direitinho o aluguel dele. Tá tudo certinho. Eu costumo falar isso pro torcedor atleticano. E cuida bem do meu estádio. Ele está cuidando bem do meu estádio. O Estádio do América, que nasceu dentro de uma parceria com o Estado. O América tinha o Independência, pago com o registro. O então governador Aécio Neves precisava fazer um estádio para reformular na Copa, refez o América num contrato que daqui a 14 anos. E aí o Paulo Lasmar, o Anderson, fica contando nos dedos quanto tempo vai voltar o estádio inteiro para o América. Mas o estádio hoje já dá lucro para o América. Ele já tem 5% do estádio. Nós temos um estádio, nós temos um clube que com certeza... Temos estádio, temos um dos maiores, vamos ter o melhor centro de treinamento da América Latina, vou colocar isso, que vai deixar muito centro de treinamento todos para trás, porque nós estamos fazendo uma coisa planejada, uma coisa que começou, que teve início, que tem meio e vai ter um fim brilhante. E com isso, nós vamos deixar de ter uma despesa com Santa Luzia e essa despesa pode ser aplicada no futebol. Nós temos um terreno, Jorge, para você ter uma ideia lá em Contagem, que é o 3 Barros, que já está negociado, que já foi negociado desde as outras administrações, e agora nós estamos acabando de fechar, que vai dar um dinheiro bom para a América, que nós vamos pegar e fazer imóveis. Todo mundo sabe da situação do país, mas essa situação com a América, você pode ter certeza, nós estamos ajudando a administrar e mostrar que nós podemos fazer um grande clube. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar mais sobre o Independência, essa polêmica que o Atlético
está querendo reformar, ampliar a Independência. O presidente Alencar falou aqui que o Atlético é um bom inquilino, que paga direitinho. Paga direitinho. Vamos saber direitinho, como é que está essa polêmica em relação à Independência. Rapidinho a gente volta já com o Camarote edição 53, recebendo hoje Alencar da Silveira Júnior, presidente do Conselho de Administração do América Mineiro. Eu volto já. De volta com o Camarote, edição 53, recebendo hoje o presidente do Conselho de Administração do América Mineiro, Alencar da Silveira Júnior. Presidente, no final do primeiro bloco eu falei sobre essa polêmica, né, de ampliação do Estádio Independência. O América tem um contrato com o Atlético Mineiro, né, ainda com 14 anos de duração. Como é que está essa questão? O Atlético falou que vai ampliar, o América primeiro disse que não sabia de nada, que não tinha contato algum. Eu recebi um telefonema do Bruno, da BWA, que é a detentora do contrato que tem com o Estado. Ele me pediu sobre ampliação. O Atlético precisa da ampliação, nós precisamos de um estádio melhor e tal. Falei o seguinte, olha aqui, ó, eu como bom administrador dos meus negócios, eu tenho certeza que todos que ali estão, nós temos divergência dentro da própria administração, dentro do América. Mas falei, manda o projeto, nós vamos olhar, averiguar, e se for bom para o imóvel, se for bom para o América, nós podemos fazer. Mas até agora nada ainda foi resolvido, não existe ainda nenhum planejamento, não existe nenhum projeto para a ampliação do Estado. Eu quero lembrar também que a BWA tinha 2 anos para exercer ou fazer qualquer reforma necessária, e ela não falou nos 2 anos. Isso já se passaram esses 2 anos, e ela agora o América tem que dar o aval, o Estado de Minas Gerais tem que dar o aval. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver o que for melhor para o América. Ah, mas é melhor para o Atlético? Para o Atlético nós não queremos saber, nós queremos saber se é melhor para o América. Eu tenho certeza, sendo melhor para o América, será melhor também para o Atlético, isso eu não tenho dúvida. E ampliar ideia? Onde? Onde que poderia ampliar? Ampliar na parte de trás, dos vestiários. Ali no projeto inicial seria um prédio com estacionamento, com camarotes, com também arquibancadas. O Independência tem uma necessidade de ter mais 2 vestiários. Nós temos o nosso futebol feminino, que poderia ser mais aproveitado ali dentro do Independência, nos jogos do América. Nós temos esse problema de ter 2 vestiários, nós temos a dificuldade da partida preliminar. Eu acho que obras como essa dos vestiários tem que ser feita. Nós temos um futebol feminino hoje que estamos no Campeonato Brasileiro, nós temos um futebol feminino coordenado pela Bárbara, nós temos um time hoje, que nós estamos na final do Mineiro, e esse time poderia jogar em todas as partidas do América, é um atrativo. Eu acho que na modernização dos estádios, na modernização até mesmo do futebol, trazendo um atrativo maior, por que não? Deu certo em todos os países que estão crescendo agora, por que não um futebol feminino na preliminar do futebol profissional? O América vai receber também delegações estrangeiras durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, que vão se preparar em Belo Horizonte também, Nós tivemos a visita do secretário, olhando as dependências do América, ainda não acabamos de acertar a presença dessas delegações, mas estamos vendo também o que vai ser bom ali também no atendimento dessas delegações dentro do América. O senhor tem ideia de qual seria o tamanho, para quanto seria aumentado o Estádio Independência? A 30 mil. Atualmente são 25 mil, né? 25, 24 mil torcedores. Seriam mais 6 mil lugares, mais ou menos. Está pensando em 30, 32 mil para atender à necessidade do Atlético. E para quando seria esse projeto? Eles chegaram a detalhar alguma coisa? Na última semana me ligava o Bruno, pedia que fosse ao governador com o presidente
do Atlético também para fazer uma visita. Mas eu falei, olha aqui, nós podemos fazer qualquer coisa só depois da aprovação do projeto, aprovação pelo Conselho Administrativo desse projeto e dessa ampliação. Não adianta a gente passar os carros na frente do boi. Nós temos que fazer essa ampliação, ou melhor, trabalhar nessa ampliação, porque o América politicamente fora de campo, nós somos fortes hoje, dentro de campo e fora de campo também. Nós temos vários americanos e politicamente o América é bem relacionado com o governo de Minas, com todos as autoridades hoje em Minas Gerais. Ficaria fácil, mas só depois da ampliação. Mas, presidente, o Conselho é favorável a essa ampliação? O Conselho tem divergência. Se eu for colocar aqui os votos dos outros companheiros, eu tenho certeza, eu posso falar o seguinte, nós estamos par e passo ali para aprovar ou para não aprovar essa reforma. Tem que ser conversado, tem que ser um projeto apresentado, tem que mostrar que é bom para o América, meu ídolo, porque senão não vai resolver. Se não for bom para o América, de jeito nenhum vai sair. Pois é, mas há divergências dentro do Conselho. E há divergências dentro do Conselho. Alguns acham que vai beneficiar o Atlético, você, por exemplo, tem a visão de que vai ser benéfico para o América. Agora, o Atlético tem um projeto, e já tem o terreno, já iniciou as obras da construção do estádio próprio, também na região metropolitana. Isso, de certa forma, vai ser prejudicial para o América? Você vê com ressalvas? Eu vejo o seguinte, nós temos um estádio hoje que não adianta falar de Atlético ou de Cruzeiro. Nós temos um estádio hoje, nós temos um metrô na porta dele. Se tivesse responsabilidade o futebol mineiro, não ia construir mais nada. O futebol mineiro tem que ter responsabilidade, os 3 clubes ali tinham que ter responsabilidade. Nós não precisamos construir mais nada, nós vamos construir mais nenhum elefante branco. Nós estamos vendo aí com esses estádios da Copa no mundo, no Brasil inteiro, o que está dando problema. Só prejuízo que dá. O Mineirão dá prejuízo, o Independência dá prejuízo. Nós tínhamos que deixar bem claro, Cruzeiro, Atlético e América vão jogar no Independência, Cruzeiro, Atlético e América vão jogar no Mineirão. O jogo que for num público maior vai embora para lá. E toda a despesa ali. O América, com isso, ele teria mais um inquilino que era o Cruzeiro. A responsabilidade de tocar um estádio, aí nós poderíamos fazer. O governo do estado tem que colocar isso na cabeça também. Quem entende de futebol, quem entende de estádio de futebol, quem entende no dia a dia das arenas ali, são os próprios... a direção de cada clube. Nós podemos fazer dos 2 um grande estádio para todos os 3 clubes de Minas de Belo Horizonte. Com isso, com responsabilidade, com certeza, nós não precisaríamos de mais um estádio. A culpa não é do Estado? A culpa não é do Estado. O Estado não deixou brecha na licitação? Eu entendo o seguinte, o Estado tinha que mostrar hoje, o Estado de Minas Gerais tinha que mostrar hoje que tem a necessidade. E os clubes hoje têm pegar Gilvan, Alencar e o Nepomuceno, justamente para chegar ao seguinte, nós precisamos disso. Porque se for construído o estádio, vai dar prejuízo para o Atlético, para o Cruzeiro e para a América. O Atlético não aguenta manter o seu estádio sozinho também, não. O Cruzeiro não aguenta como não está aguentando. E o Atlético e o América também não. Vai dar prejuízo hoje, presidente? O Independência? O Independência dá prejuízo, sim. De quanto? Eu acho que o Independência hoje, pelo último levantamento que eu pedi, ele tinha uma despesa de 7 milhões e 200 por ano. Fatura isso? Não fatura. O América hoje ele recebe independente. Se der prejuízo ou não der prejuízo da administradora da BWA. O torcedor americano tem que entender isso. Nós recebemos independente. Nós não preocupamos com a limpeza, com o gramado, com a segurança, com a energia, com o quadro móvel, nós não preocupamos com nada. Nós recebemos o nosso aluguel em dia, até o dia 5 de cada mês, independente de saber do do imposto que é pago, do IPTU que tem que se pagar, nada. Mas se você for colocar segundo informações, o Independência hoje, ele tem um gasto anual de 7 milhões e 200. Dá quase 600 mil reais por mês. Por mês. É uma despesa alta. Uma despesa alta, uma despesa que tem que ter responsabilidade. Dá 20 mil por dia.
Nós temos que ter responsabilidade, Wellington. Se a gente não certeza. tiver responsabilidade para a gente começar, nós temos que ter uma partida de futebol, nós do América, nós temos que trazer um atrativo além do futebol. O torcedor do América, eu peço muito isso, tem que vir para campo. O torcedor do América tem hoje um belo time, um time que foi feito com um recurso pequeno, um time que está diferenciando entre outros todos. Nós vamos subir esse ano, nós vamos disputar a Série A no próximo ano e eu tenho certeza absoluta que o torcedor agora tem que participar. Não adianta também você fazer futebol e ter numa arquibancada 1.200 torcedores, como acontece. Fica difícil fazer isso. E aí existe sim, existe o prejuízo. Eu acho que a grande vantagem da nossa administração é a transparência que nós damos do nosso lado. Hoje, o torcedor do América sabe quanto a América fatura, quanto a América paga, e aqui, ó, nos próximos meses, nós teremos toda a auditoria do passado e nós vamos mostrar. O América hoje, salvo engano, ele tem 750 milhões de patrimônio e tem 40 milhões de dívida. E essa dívida toda nós vamos colocar em ordem. Nós vamos sair da administração que vem dando continuidade às outras administrações que quer ver uma América maior. Por isso eu posso garantir para o torcedor. Nós temos um time viável, nós temos um time que no futuro vai dar muita alegria. Nós não vamos ter um doido que pode chegar na presidência do América amanhã e falar assim, nós vamos fazer um time de futebol, vamos segurar o América em 2 anos e vamos torrar o patrimônio todinho. Isso não vai. Uma das coisas que eu que sugeri, que qualquer venda de qualquer patrimônio tem que ser chamada e tem que ter a maioria, a aprovação dos ex-presidentes. Hoje, para se vender um imóvel do América, para se vender um imóvel do América, nós vamos ter que unir todos os ex-presidentes e aprovar. O conselho tem que aprovar. Ninguém mete a mão no América. Ninguém, porque a gente sabe o que acontece com clubes aí, porque o presidente ficou rico, que o presidente não era nada, que no América não tem isso. Eu não preciso tirar nada do América. Aí eu quero lembrar que Paulo Lasmar, que o Euler, que o Anderson, que Francisco Santiago, que o Fabiano. Aí isso aqui eu tenho que deixar bem claro, que o Brant, que o Teodomiro, nós presidentes, nós não precisamos tirar vantagem nenhuma do América. Nossa vida profissional, ela já é definida. Nós estamos dando para o América. Paulo Lasmar, Anderson, advogados, são advogados esses que têm a sua clientela, que têm os seus clientes em Belo Horizonte, que deixam de trabalhar nas suas coisas para cuidar do América. O Batista deixa de cuidar da sua empresa. Eu falei com ele no início, falei, Batista, cuida mais da sua empresa, porque você só fica pensando em América hoje. Então são companheiros que a gente pode saber o seguinte, que dedicam, que fazem, e por isso que uma coisa, um projeto dessa natureza não tem, Jorginho, como dá errado. Nós fazemos para o América, nós não temos nenhum espertalhão lá que quer tirar do América, não, nós queremos dar para o América, nós damos nós para o América. Presidente, o senhor falou do time, esse time aí, o América vai subir, vai voltar à Série A. O América tem um dos elencos mais baratos dessa Série B. A folha gira em torno aí de R$500 mil, né? 500, 600 mil é o que o América gasta hoje. E é um América que chegou no primeiro ano, no primeiro mês. Acho que o Paraná, eu acho que é a folha mais baixa, né, Emerson? Na faixa de 300 mil. Paraná Clube. Paraná Clube. O América com a comissão técnica, 600 mil. América e Sampaio Corrêa, que tem a folha mais ou menos parecida. Mas o Gustavo Mendes garante que o Macaé tem a folha mais baixa da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu faço uma aposta com ele. Vamos colocar na ponta do lápis. É só colocar na ponta do lápis. O Gustavo pode aqui, ó. Vamos fazer um acerto de contas e nós vamos mostrar que nós fizemos um futebol diferente. O Euler, Francisco Santiago, que estão à frente do futebol comigo, nós sentamos com o Givanildo. Primeiro o seguinte, professor Givanildo, o senhor vai continuar com a gente, com a comissão técnica, com o Claudinho olhando, e o senhor vai fazer o seguinte, nós precisamos a base. Nós disputamos um campeonato mineiro, é só lembrar isso, nós somos invictos no campeonato, nós ficamos bem no campeonato mineiro e sem jogador, disputamos com essa meninada toda. Nós chamamos o Givanildo no Brasileiro e falamos assim, nós precisamos valorizar a nossa base. Dá para o senhor, professor? Falou, dá.
eu vou fazer isso. Aí lembrou do passado, quando tinha vários jogadores que foram lançados pelo Givanildo, e o Givanildo tem cumprido com a gente, o que acordou com a América. Aí é o seguinte, pegamos jogadores da Série B, disputando o módulo 2 lá do Paulista, trouxemos e a conversa foi. Sentou todo mundo no primeiro dia. Nós, presidentes, comissão. Primeira coisa, salário em dia. Aqui nós colocamos salário em dia. Aqui vocês vão receber salário em dia. Nós vamos receber aqui, ó, todas as gratificações em dia. O bicho que vai ser dado vai ser em dia, tá bom? Tá. Aqui vocês vão ter a condição de fazer um futebol num time sério, um time que realmente faz a diferença. E com um detalhe, nós pegamos 2 jogadores antigos no futebol, Mancini, meu ídolo, e Leandro Guerreiro, que é sujeito... Dois veteranos. Eu costumo falar na linguagem do futebol. É sujeito homem de chegar e fez um compromisso. O Leandro fez um compromisso comigo, com o Chico, com o Conselho Administrativo, com eu. Ele falou o seguinte: vocês têm a oportunidade de bater no peito, são homens realizados no futebol. Vocês têm a oportunidade de mostrar para essa garotada que está aí que eles podem chegar e ir longe. Você não precisa de ninguém para pagar a conta da sua casa. Você paga a conta da sua casa. E o que você vai fazer aqui é ajudar a América. E Mancini e Leandro Guerreiro. O capitão Leandro Guerreiro é um cara fantástico. É uma pessoa que joga a bola dele, que sabe chegar, que sabe conversar. E é uma pessoa que eu gosto de falar de boca cheia, falar o seguinte: está ajudando o América, está mostrando para essa meninada. O Emerson acompanha o dia a dia, sabe chegar e falar: olha aqui, ó, não é desse jeito, ou não faz desse jeito. Ou... Nós não temos gandaia, nós não temos jogador para farra de fim de semana. E olha com a meninada nova, na flor da idade, quer sair, quer namorar, quer fazer. Tem as namoradas, tudo bacaninha, sem fazer farra, sem perder o espírito de fazer um futebol. Ô Jorge, tem um detalhe no América que é muito pouco divulgado, e o Alencar acabou citando o Cláudio Prates, que é o auxiliar técnico permanente do América, não é auxiliar do Givanildo, ele é permanente do América. O América tem um banco de dados com mais de 10 mil atletas no Brasil cadastrados. 10 mil atletas cadastrados, em todas as séries. Então, se precisa de uma informação de um jogador, ele é todo atualizado. Ah, vamos contratar o Wellington Campos. Tá, ele chuta com qual perna, quantas contusões ele teve no ano, se ele é bom de grupo, se ele não é. E aí ele contratar dentro do perfil. E aí eu posso te citar Marcelo Toscano, que hoje é pretendido por Palmeiras e Flamengo, outros jogadores que também são pretendidos. Você falou de elenco. Parte da torcida do América ficou na bronca achando que o América vendeu o Thiago Santos, quando na verdade foi depositado o valor da multa rescisória. E o grande xodó hoje do torcedor americano chama-se Richarlison, vai fazer 18 anos, é um jogador inclusive olhado pela CBF já para as seleções de base. Qual a situação do Richarlison? Se alguém chegar e pagar a multa rescisória, ele sai? A multa dele hoje é de 10 milhões de reais. Para fora é de 20 milhões de reais. O Thiago euros. foi de quanto, presidente? 1 milhão. 1 milhão só. É só lembrar também, era de acordo com o salário que ganhava o Thiago. E o Thiago também, há um ano atrás, ele não estava produzindo no América o que a gente esperava que produzisse. Nós tivemos todo mundo reclamando, nós tivemos a torcida falando, nós seguramos o jogador, nós mostramos a realidade, e ele pegava o telefone e falava: Alencar, muito obrigado. O Thiago pegou o telefone e falou: muito obrigado. Chamou ele e falou assim: obrigado a todos ao Conselho Administrativo de ter me dado a oportunidade que eu tive dentro do América. Então, o que acontece? O Richarlison é uma pessoa que tem hoje a multa dele, que nós não queremos saber da esperteza dos clubes para levar os nossos jogadores embora. Nós vamos ter, sim, o menino tem futuro? Tem, mas na hora certa, porque agora está na tendência de crescimento. Presidente, vou abrir a rodada final de perguntas, começando pelo Emerson Romano, Rádio Itatiaia. Sua última pergunta para o presidente Alencar da Silveira Júnior. Alencar da Silveira Júnior, o América está preparado, em caso de ascensão, permanecer na Série A do Brasileiro? O América quer e vai fazer. Nós vamos subir e vamos continuar. Nós vamos subir e fazer um planejamento. Nós já estamos fazendo um estudo de todos os jogadores que poderão compor o elenco do América no próximo ano. O América é um time preparado, é um time que tem essa condição de subir e permanecer, porque nós vamos fazer o futebol do América na medida do futebol. E o que a gente está vendo hoje é um futebol também que está chegando na realidade
na realidade da situação brasileira. Wellington Campos, Rádio Itatiaia, sua última pergunta para o presidente Alencar da Silveira Júnior. Presidente, durante 1 hora praticamente o senhor falou da necessidade do torcedor do América chegar junto na arquibancada com a camisa do América e o programa de sócio-torcedor do América. Como que faz para se associar? Como que o torcedor tem participado? Quanto que custa? Sócio-torcedor do América é um programa atrativo, é um programa que pode perfeitamente estar dentro do orçamento de todo o torcedor mineiro. Nós sabemos a perfeita condição, nós sabemos a condição hoje que tem a dificuldade do torcedor de comparecer ao estádio, mas o América, ele hoje faz a diferença. Então, você, torcedor do América, procure o nosso clube, entre em contato. Pelo no nosso site oficial também? Site oficial do América, tem pode o dar o Onda Verde, tem o Onda Verde, que tenho certeza absoluta que nós estaremos para receber o melhor e fazer. Diferente, é duro fazer torcedor de um time que está na Série B, mas é igual o Teodomiro colocou para o filho dele. Eu sou torcedor porque eu sou americano, porque meu pai sempre foi americano. Eu tive a oportunidade de ir para os estádios para o meu pai. Meu pai, depois de 90 anos, teve Alzheimer e ainda falava o seguinte: quando eu ia para o campo dele agora, um pouco tempo antes dele morrer, ele levava ele no campo e falou: e esse América continua desse jeito? E por causa disso que eu sou americano. Eu acho que o torcedor americano tem que mostrar para o filho, para o neto, como é bom ser americano. O Teodomiro faz uma coisa séria. Você chamou o menino dele. Você vai ser americano? Não. Então, a partir de agora, você não tem mais festa. O Paulo fez isso. Você não tem mais festa de aniversário. Ou é americano, acabou. Então, o torcedor americano tem que entender que torcer para o América é ser diferenciado. Ser americano é para poucos. E somos poucos em Minas que torcem para um grande time que é o América Mineiro. Maravilha, estamos chegando ao final do camarote. Mas antes de chegar ao final, nós vamos até quebrar aqui, protocolo? Protocolo. Eu falei que eu ia fazer. Olha aqui. Aqui a camisa Coloca do América. A camisa do América. Vou botar aqui a camisa Coloca do a camisa do América camisa no peito. 9, ó, ponta de lança. Richarlison. O garoto que está despontando no América, né? 17 anos, vai fazer 18 agora. Aí, o senhor pode aproveitar, a gente quebrou o protocolo, dar o recado final para a torcida do América. Torcedor americano, faça como o Jorginho, vista a nossa camisa e vamos para o estádio, porque você vai ter a oportunidade de torcer para um grande time, como eu sempre tive orgulho de fazer isso na minha vida. Maravilha, maravilha. Quero agradecer ao presidente Alencar da Silveira Júnior, né? Obrigado pela sua participação aqui no camarote, é uma honra recebê-lo. E que o América tenha boa sorte aí nessa reta final de Série B, consiga o seu objetivo, né? De só lembrar, Série A. falei para os meninos, só depende da gente. Nós temos agora, nos próximos jogos, a vitória que só depende do América. A grande conquista vai ser no final do ano, que nós vamos estar comemorando. Com a sua presença, já está convidado para ir em Belo Horizonte comemorar o acesso do América. Maravilha, maravilha. Obrigado, presidente, mais uma vez pela participação. Quero agradecer também as participações de Emerson Romano, que volta pela segunda vez ao camarote novamente com o América. Agradeço. Profundo conhecedor do futebol mineiro e do dia a dia do América. Pouca gente, né, Wellington? Conhece o América Mineiro tão bem quanto o Emerson Romano. Uma honra te receber aqui. A honra é minha, obrigado. Muito obrigado. Diria Denilson Menezes, nem o sol cobre tão bem o América. E o Wellington Campos, também da Rádio Itatiaia, exemplo do Emerson Romano, sabe tudo do futebol brasileiro, cobre o dia a dia também da CBF, dos grandes momentos, né, os grandes assuntos do futebol brasileiro. Uma honra te receber aqui. Obrigado. Pela quinta vez. Já veio com o Cruzeiro 2 vezes, com o Atlético, com o Botafogo. O Wellington esteve aqui no Camarote edição 1, em setembro de 2010. Hoje de volta na edição 53, uma honra te receber, Wellington. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. E parabéns, obrigado pelo carinho de falar do América, que é um time muito simpático. O
Presidente, vai fundo. Sou seu admirador dos três. Maravilha. Obrigado. E quero agradecer também a você, sócio Premier, pela sua audiência, que mais uma vez nos ajudou a fazer esse programa, e faço convite. Fique ligado em nossas redes sociais, na conta do Twitter, do Facebook, para saber quem será o próximo convidado do Camarote edição 54. Um abraço a todos e até lá.